Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Leitura geral para os signos de Áries. Energias para o mês de julho, para os próximos meses à frente, aí 3 ou 6 meses à frente aí. Antes de mais nada, meu nome é Kelly. Aqui é Tarô Intuição e Espiritualidade. Vou falar com o coletivo de Áries. Então, são várias energias aqui que a gente capta, né? Que a gente sente. Então, pegue somente aquilo que ressoar com vocês, tá? O que não for, solta pro universo. Essa leitura pode fazer sentido agora ou pode fazer sentido mais pra frente, tá? Então, você pode estar salvando essa leitura para estar assistindo em outro momento. Também essa leitura serve para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Áries. Também você que não seja do signo de Áries e esteja vindo aqui dar uma espiadinha sobre alguém, né? Na sua energia, nesse signo, saiba que a leitura pode estar falando com você, né? A leitura pode estar espelhada, tá bom? Então, antes de mais nada, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, assine o sininho de notificação para que você saiba sempre que estiver leituras novas surgindo no canal. Também quero deixar para vocês, tá? Que eu trabalho não só com o tarô, mas eu também trabalho com numerologia e com mapas astrais, tá bom? Gostaria muito de que, se você sentir na sua energia aí, que você sentir na leitura, que você deve se aprofundar, tá? Também faço leituras particulares, somente na sua energia, tá? Lembrando que aqui é um coletivo, né? Às vezes a gente precisa adentrar mais profundo para saber com mais detalhe aqui o que está acontecendo. Bom, esse canal ele é voltado para uma troca da espiritualidade com vocês, tá bom? Mensagens da espiritualidade para o coletivo do canal, também para diálogos, para experiências, para ensinamentos aqui, tá bom? Eu gostaria de deixar meu muito obrigado também para aqueles que já fazem um tempo que estão aqui e para aqueles que estão chegando, né? Meu muito obrigado, tá? O oposto complementar de Áries é Libra, tá? Eu estou colocando os signos de fogo. Comecei com signos de fogo, depois vou fazer o oposto complementar dos signos de fogo e depois vou dando sequência ao signo de água, ao signo de ar, ao signo de terra, tá bom? Consequentemente, vai estar já às vezes os opostos complementares aqui no canal, tá bom? Então, vamos começar. Esse aqui é o Tarô das Bruxas. Vamos trazer uma energia para o seu momento, Áries, uma energia geral para o seu mês de julho e energias para os próximos meses, né? Essa energia pode fazer sentido para você em até 3 meses ou até 6 meses, tá? É muito relativo. Bom, então vamos lá. Licença aos mentores, guardiões, aos espíritos de luz que se façam presente aqui. Caiu já uma energia, a carta da torre, tá? Algo vai ser iluminado, tá? Algo vai ser iluminado e também algo poderá se romper,
aqui, ou através dessa iluminação, aconteça um rompimento, tá? Vamos ver o que nós temos. No fundo do deck. Vamos ver aqui o que nós temos. Eita, a carta do diabo. Tá? Eu não vejo ela como algo negativo, não, tá? Uma energia negativa, não. Aqui você pode estar saindo da manipulação de uma situação ou de alguém, tá? Ou entenda também que essa leitura pode estar espelhada e ela pode estar falando de você, né? Alguém saindo também da sua manipulação, tá? Eu espero profundamente que seja alguém, que seja você saindo da manipulação de alguém. Mas pode ser também alguém saindo da sua manipulação, tá? E se for alguém saindo da sua manipulação, porque aqui tem um casal, né? Aqui tem um casal sendo oprimido, obsidiado. E aí, aqui tem uma torre, né? Que existe uma queda aqui, né? Então, alguém aqui sai de uma opressão. Eu sinto aqui que alguém sai de uma opressão. A roda da fortuna, a temperança, a morte, o carro, a bruxa, o sol. Alguém recebe uma iluminação aqui e sai de uma manipulação. E pode ser uma manipulação energética? Pode. Pode ser uma manipulação energética causada por alguém ou por uma força? Pode. Tá? Mas a roda vai girar aqui. Temperança, signo de Sagitário. A morte, signo de Escorpião. O carro, signo de Libra. Aqui temos várias energias aqui. Não necessariamente precisa ser pessoas nesses signos, tá? Mas essas energias aqui. Tá? Então eu sinto aqui um rompimento aqui, tá? Aqui também pode ser um impedimento, tá? De alguma força oprimindo alguém. Também aqui pode ser a proteção espiritual sobre duas pessoas. Porque aqui também tem duas pessoas. Então pode ser a espiritualidade aqui. A espiritualidade aqui trazendo proteção sobre uma energia para duas pessoas aqui, tá? Uma manifestação, eu poderia dizer aqui até diabólica, no sentido mesmo negativo, tá? Duas pessoas que são oprimidas por uma terceira pessoa, uma energia aqui.
Eita, nós. Olha, eu já fiz uma leitura hoje para o signo de Leão, eu não senti esse peso, tá? E agora eu tô sentindo esse peso. Eu tô sentindo um peso. Um peso mesmo, que me deu até abrição de boca aqui. Ai. Tá? Cuidado, arianos e arianas aí. Essa energia está te rondando. Eu sinto aqui até de uma energia que possa... Uma energia, tá? Que possa estar atuando ou rodeando ou até usando alguém do signo de Áries numa manipulação, tá? Uma manipulação. São várias energias, como eu disse para vocês. A gente pega, eu acabo pegando a energia, a frequência de muita gente. Então, assim, vamos desenrolar aqui e aí vocês olhem aonde a mensagem se enquadra para vocês, tá? Vamos lá, espiritualidade. Bom, caíram, nossa, ó, caíram 3 já. Ó, o imperador, a sua energia, Áries, tá? Sua energia. A carta da revelação. E a carta da domesticidade. Era bem isso mesmo. Eu tava sentindo essa energia, mas eu preferi esperar tirar mais cartas aqui para mim entender o testemunho, o desassossego, a versatilidade, a rivalidade, a cooperação, generosidade, o mago, perplexidade e o pensamento, a incerteza. Aqui, eu vou ser bem franca, aqui existe um ariano ou mariana que não percebeu que está sendo influenciada por uma energia, tá? Uma energia. Olha. Aqui é você, o imperador. Aqui chega uma revelação para você de uma manipulação energética, a domesticidade, alguém que estava te colocando, ou até que está te colocando no cabresto, tá? Alguém que tá, porque aqui eu tenho a carta do desassossego, então é alguém que ficava inquieto, tá? Eu tenho aqui a carta da versatilidade, depois eu tenho a carta da rivalidade, alguém que estava usando você para criar um sentimento, uma situação de rivalidade contra alguém. Aí tem a carta da cooperação, e a carta da cooperação pode ser tanto que você estava colaborando para que essa energia se adentrasse no seu campo. E aí, Kelly, como assim eu estava colaborando, tá? Porque às vezes a gente abre o nosso campo energético, né? Quando a gente começa a ter pensamentos ruins, quando a gente começa a ter atitudes que não são boas, quando a gente começa a vibrar baixo, a gente começa a abrir, a gente colabora, a gente coopera, tá? Porque aqui fala de alguém que mexeu com energia, tá? E de você ficar perplexo,
tá bom? Tem uma situação aqui do teu pensamento tá bagunçado. Uma hora tu pensa uma coisa, porque acabei a carta da incerteza, né? Uma hora tu pensa uma coisa, outra hora pensa outra. E aqui tá falando sobre uma necessidade de uma purificação. Aí tem outras cartas aqui que tá falando sobre generosidade. Generosidade, aqui ó, peguei ela aqui na mão. Generosidade, qual que era a outra carta aqui? Cadê? Oh, meu Deus. Tinha uma outra carta aqui que agora me fugiu ela. Tá, mas fala aqui pra mim que você vai conseguir se libertar dessa energia quando você enxergar as coisas com mais amorosidade, tá? Aqui existia, sim, uma manipulação. Aqui, eu coloquei as cartas em cima da mesa e me esqueci por um momento, tá? Aqui existia uma manipulação energética, alguém que sabe mexer com magia, tá? Alguém que saiba, que sabe mexer com magia, tá? Que te colocou, tá? Nessa situação. Você foi usada ou usado dentro de uma situação, dentro dentro de um contexto aqui, você foi usado para usado energeticamente, manipulado energeticamente, aí você, porque através do pensamento, tem a carta aqui do pensamento, tá? Olha, tá me dando falta de ar. Através do pensamento, para atrapalhar alguém aqui, tá? Existe uma falta de ilusão, mas a espiritualidade tá falando aqui que ela vai revelar para você, tá? É como se você tivesse... Como é que eu vou dizer para você? É como se você agora chegasse para você uma consciência de que algo não estava certo. Alguma coisa estava acontecendo no seu campo energético que estava fazendo com que você tivesse certa postura, certo comportamento, tá? Que de uma certa forma estava prejudicando alguém, tá? Mas lembrando aqui, essa energia, ela só adentrou porque você deu permissão. Eu vou usar uma frase aqui de uma amiga minha também que é taróloga, e eu gosto muito dela, e ela me ajudou muito num processo bem difícil da minha vida. Conheço ela faz mais ou menos um ano. E uma vez ela me disse assim, que a demanda, uma energia negativa, ela só encontra, né, pouso se a gente der, né? Ela só não existe, a energia negativa, ela não adentra onde ela não se afiniza. Então a demanda, ela não adentra num campo energético que está fortalecido.
A energia negativa ela só adentra onde entrar, onde estiver reverberando raiva, mágoa, inveja. Aí através da inveja vai trazer outros tipos de situações, rivalidade. Vou trazer aqui uma passagem bíblica que fala, né? Caim matou Abel por conta de quê? Por conta de inveja. E ele era o seu irmão, eles eram irmãos. Mas Caim matou Abel por conta de inveja. Entendeu? Então, essa energia de rivalidade, essa energia de inveja causa rivalidade. E aqui eu sinto muito uma energia de rivalidade aqui, tá? Uma energia de disputa, tá? Uma energia de disputa. E a carta do diabo, ela fala um pouquinho mais pra mim, tá? Uma carta do diabo aqui me fala um pouquinho mais, porque a carta da torre fala que vai cair alguém aí é como se essa força ela acabasse, essa energia, ela se findasse, porque existe uma situação aqui de que alguém vence, mas não não porque é mais forte, não. Alguém aqui vence porque existe uma fala que de boas intenções o diabo tá cheio, né? O inferno tá cheio. Aqui existe uma situação aqui que existia uma bondade, uma intenção verdadeira de uma das partes. E a outra parte enxergava como disputa. Como se a gente estivesse aqui, vamos supor assim, como se a gente estivesse aqui numa guerra para mostrar que um é melhor que o outro. E não existe isso, tá? Não existe isso. Aqui nós estamos sim, numa guerra para nos tornarmos cada dia melhores. Eu melhor do que eu de ontem, o eu de hoje melhor do que o eu de ontem, o eu de amanhã melhor do que o eu de hoje. Não uma guerra para com o outro, tá? Não uma guerra para com o outro. E aqui, assim, essa energia aqui, ela se rompe. Então, existe aqui uma revelação, tá? Que vem da espiritualidade, trazendo para você a notícia de que você estava sendo manipulado, tá? Você estava sendo manipulado energético para criar uma situação de rivalidade para com uma ou mais pessoas, porque aqui eu vejo na carta mais de uma pessoa, tá? Pessoas que estavam tentando colaborar com você e pessoas que nas suas ações, essas ações dessas pessoas para com você eram de generosidade genuína, tá? Mas existe no seu campo de energia uma outra energia atuando no seu pensamento, te trazendo confusão. Aqui a espiritualidade fala sobre você se purificar, tá? Sobre você se purificar, porque você estava cego, tá? Você estava cego. Você está cego. A gente sempre se coloca, às vezes, numa postura de que nós somos vítimas e o outro é o nosso opressor. E às vezes a gente é
o opressor de alguém. Eu costumo sempre falar assim, ó, é uma frase minha. Eu posso errar com você, você pode errar comigo, porque nós somos seres humanos e somos passíveis a erro. Mas eu não quero errar nunca com a espiritualidade. Isso não. Com a minha espiritualidade, porque é ela que me direciona, ela que me encaminha e tudo mais. E aqui existe uma situação onde alguém se coloca em uma postura de uma postura não é de defesa. Eu vejo aqui alguém atacando sem ter ou sem conseguir enxergar a real raiz da onde vem mesmo essa energia. Tem alguém se equivocando aqui nos seus pensamentos, e aí, a partir disso, se equivocou também nas suas ações. Existe uma disputa aqui que descabida, tá? Uma disputa aqui descabida. Aqui talvez você tente regressar aí ao convívio de alguém ou tente se reaproximar de alguém, mas eu sinto que é tarde para isso, tá? Eu sinto que é tarde para isso. Ou pode ser ao contrário, tá? O hierárquica. Aqui é um guardião, aqui. Existe uma proteção sobre... E existe... Aqui traz muita energia de Osíris pra mim. Osíris... Ele é o guardião da morte, né? Ele é o guardião do submundo. Não sei porquê. Mas também veio uma energia de Hecate pra mim aqui. Alguém que vocês possam estar lidando nessa energia que tenha proteção de que tenha proteção de algum desses mentores, tá? Tem como proteção. Essa pessoa pode ter a proteção aqui de um guardião aqui que traga essa energia do guardião da passagem entre os mundos carnais e carnal e espiritual. Também pode ter aqui a proteção da deusa Hecate, tá? E aí é como se você subestimasse alguém aqui. E essa energia fez com que você também subestimasse, tá? Mas como eu disse, tá? A maldade, ela só encontra pouso num solo que também é fértil para ela, tá? Ela só faz ninho num lugar onde também reverbera essa energia.
Caso contrário, não, ela não acha meio, tá? Ela só vai achar meio para fazer morada se ela encontrar a porta aberta, do contrário não, ó. A solidão, a retribuição, que é a carta da roda da fortuna, a desorientação, a imortalidade. Aqui, a imortalidade, ela é olha lá, aqui existe uma colheita, que alguém vai colher alguma coisa. Sacerdotisa, a tecelã, lavrador, a energia de Oxóssi, o renascimento. Alguém aqui foi prejudicado, viu? Aqui alguém foi extremamente prejudicado, tá? Aqui alguém foi extremamente prejudicado, tá? O hierárquica também fala sobre um sacerdote, né? Tem a energia de um sacerdote. Por isso que eu falei que aqui tem uma energia de um guardião, tá? Tem energia de um guardião aqui. Alguém de muita sabedoria e é um guardião ancestral, tá? Esse aqui é um tarô egípcio. É alguém que guarda esse seu ele é mentor de alguém e esse alguém ele guarda como se fosse um tesouro, tá? Ele guarda como se fosse um tesouro. Como eu disse para você, ele traz a energia do deus Anubis, né? Anubis, Osíris, que são os detentores da morte e da vida, tá? É alguém que tem autoridade do divino, tá? É alguém que tem autoridade do divino. Aqui como na minha fala, né, que eu sou sacerdotisa de Umbanda, na minha fala é como aquele que faz a justiça divina acontecer, tá? Ele é alguém que, imagina que ele seja o suporte, o alicerce de uma estrutura, tá? Ele é o suporte, o alicerce de uma estrutura. E aqui é como se eu visse que alguém tentou, tá? Alguém tentou abalar essa estrutura, tá? Alguém tentou abalar essa estrutura. Alguém tentou abalar esse alicerce, tá? Alguém utilizou de magia para manipular aqui situações. Fazer esse trabalho não é fácil. Olha, tá pesada a energia, tá? Eu devo estar pegando na minha vibração aqui
alguém que provavelmente está sendo obsediado. Por isso que a carta da purificação, ela apareceu aqui várias vezes para mim. Mas aí eu vou te falar uma coisa assim, o que eu quero dizer com isso? Tô querendo dizer para você que a espiritualidade, ela está falando... Ó, a minha garganta começou até a enroscar. É como se não fosse para passar a mensagem, sabe? A minha espiritualidade tá falando aqui que é para você se purificar, se limpar, tomar alguns banhos, tá? Você pode estar lavando as suas pernas com enxofre, do joelho para baixo, fazer banhos de ervas, de limpeza, como usar guiné, usar pinhão roxo, usar a dracena, tá? Tem uma dracena que ela é roxa, também pode estar usando ela, tá bom? E depois você pode estar lavando o seu ori, pode estar lavando o teu ori, porque essa energia, ela vem pelo teu chakra coronário. Aqui o meu peito tá disparado, tá? O meu peito tá disparado. Então eu sinto aqui que é alguém que esteja com o seu chakra cardíaco e o seu chakra coronário em desalinho, tá? A pessoa precisa cuidar, trazer harmonia para esses dois chakras, tá? Então você, Ariano ou Ariana, vai fazer esses banhos de limpeza, mas eu digo uma coisa para você. Entenda bem, a gente se limpa de uma energia, a gente afasta essa energia, banho também de casca de alho, tá? E cebola. Só não joga, ou melhor, joga assim, joga no ori também, tá? Limpa o teu ori, tá bom? A gente é obsediado, os pensamentos de fazer maldade para alguém ou até de suicídio, essa energia, ela vem pelo pensar, tá? Vem pelo chakra coronário. E só que eu estou sentindo o meu cardíaco tá acelerado, tá? O meu cardíaco tá acelerado, eu tô sentindo um peso grande nas costas, então eu sinto que aqui que é alguém que esteja sendo obsidiado. Eu sinto que você já passou isso pelo seu mental e você fica confuso ou confusa, em dúvida até se é ou não é. Existe sim aqui uma manipulação energética, tá? Gente, o incômodo tá demais. Muito, 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 muito. O incômodo tá demais. Depois eu mesmo vou fazer uma limpeza. Ei, olha, bicha de boca. Ai, mil perdões. A gente sente mesmo, tá? É normal. Às vezes a gente vai fazer a leitura e a leitura às vezes pesa um pouco, tá? Às vezes a gente tenta não adentrar muito para não causar nenhum tipo de desconforto e nenhum malefício pra gente mesmo, mas quando a gente é médium não tem muito o que fazer, tá? Não tem muito o que fazer. E eu trabalho com cura, né? E também faço transporte energético, né? Então acaba absorvendo, não tem jeito. E como eu disse, o tarô é energia, né? Pelo tarô, e claro, tem uma mentoria aqui que tá mostrando para mim através de alguns sinais o que tá acontecendo. Então nem tudo a gente precisa, o tarô ele é um instrumento, mas muitas das coisas a gente visualiza, a espiritualidade da gente mostra e a gente sente também. Eu sinto muito no meu corpo físico algumas energias, tá? Aqui fala de um período de solidão aqui, tá? E fala sobre uma retribuição. Porque de certa forma você deu permissão para que essa energia adentrasse no seu campo. E, como eu disse, nenhuma energia, ela
ela consegue adentrar sem permissão. Ninguém bate na sua porta e entra sem você permitir, sem você abrir a porta. Então, assim, até o espírito negativo, ele pede permissão para adentrar. Porque aí quando você permite, ele é como se você assinasse uma folha em branco para ele e permitisse ele fazer o que ele quisesse. Diferente da nossa espiritualidade de luz, que ela precisa sim que nós demos permissão para ela atuar, mas ela não vai fazer o que quer da nossa vida, né? Ela não vai fazer o que quer da nossa vida, ela vai fazer o que quer de nós, entendeu? Senhor, misericórdia, que você possa receber cura, que você possa receber libertação, que a sua mentoria te livre desse mal, que você tenha forças para se libertar dessa energia, tá? Então, nenhuma energia ela faz morada sem que você abra o seu campo energético, tá? Então, assim, cuidar do seu pensamento, cuidar da sua cabeça, cuidar do que você é igual alimento, né? Então, a gente cuida da energia que você se alimenta, né? Cuidado do que você puxa para você. Energia é igual alimento. Se você se alimenta de coisas boas, o teu corpo vai ser nutrido de coisas boas. Agora, se você coloca coisas ruins para dentro, você vai passar mal, você vai adquirir uma hipertensão, um problema cardíaco, uma diabetes, entendeu? Se você consome açúcar demais, se você consome gordura demais, né? Então, assim, do que você está alimentando, com o que? Quais são seus pensamentos? Quais são que conduta que você está tendo? Porque a espiritualidade, ela tá falando aqui que ela tá de olho. Ela tá de olho. E querendo ou não, existe aqui uma necessidade de se fazer jus a algo que está acontecendo no campo energético de alguém, tá? Então, assim, aqui a espiritualidade está me falando que você não tá? Totalmente como é que eu vou falar? Que você não é totalmente inocente nessa história, totalmente inocente nessa situação. Alguém está manipulando você energeticamente? Sim, mas porque a tua energia também se assemelha, ou você está no momento, tá? Em que a sua energia, ela se assemelhou, você está reverberando numa energia que se assemelhou à energia de quem está te manipulando. Duro falar isso, mas é necessário. Às vezes a gente, como eu sempre digo, tem algumas... E assim, já tem de um tempo que eu tenho sentido. Gente, perdoa, não é eu. De verdade. Já tem de um tempo que eu tenho sentido energia para alguns signos, tá? De alguns signos. Eu tenho sentido uma energia muito mais forte, mais presença. E são, às vezes, são signos que às vezes a gente tem mais afinidades, né? Ou até signos de pessoas no entorno da gente, que tem a ligação com a gente, tá? Mas aqui, eu digo pra você aqui que existe aqui um guardião, uma mentoria,
que é como se ela fosse fazer, ele ou ela, né? Fosse fazer, apesar que eu sinto que é uma energia muito masculina, né? Um protetor masculino. Existe aqui um protetor que ele vai fazer uma cobrança aqui. E não é questão de querer colocar medo em ninguém, não, tá? Porque aqui fala de alguém que até tem medo da mão espiritual, mas não tem respeito. E como eu costumo falar, que a pessoa que tem respeito, ela não pratica o mal para o outro. O medo não impede ninguém de praticar coisas erradas, tá? Você sabe por quê? Porque são pessoas com medo que disparam, apertam o gatilho, são pessoas com medo que desesperadas, com medo que praticam às vezes algumas maldades, tá? Não são pessoas corajosas que praticam maldade, são pessoas medrosas que praticam maldade. Então, o medo não é um agente que faz com que a pessoa ou o ser humano não pratique a maldade, tá? Não ache que coragem é sinal de minto, meu cérebro é mais rápido, a minha boca é mais rápida que o meu cérebro às vezes. Não ache que o medo é ausência de determinação para alguém, não, tá? Tem gente que faz com medo mesmo, tá? Mas só que não faz, às vezes não faz o certo, faz o errado, tá? O que mais espírito? O que mais espiritualidade? O que mais mentores de luz? O que mais? Que mais? O que é que tem ainda para acontecer? Qual o desfecho disso tudo? Aqui eu falo que tem alguém aqui que causou, tá? Sofrimento muito grande. Alguém aqui causou uma grande dor aqui, tá? Alguém aqui causou uma grande dor aqui para outra pessoa. Aqui alguém aqui faltou com lealdade, faltou com verdade, tá? Evolução, tá? Evolução aqui embaixo da sua energia, que é o imperador. Perplexidade. A ilusão invertida, tá? Mais uma. Alguém aqui, a outra pessoa e o assessoramento. No fundo do deck, a retribuição.
que a espiritualidade tá falando para mim aqui que existe aqui uma evolução, sim, tá? Existe aqui uma evolução, sim. Mas a espiritualidade, o que eu quero dizer com essa evolução? O que eu quero dizer com essa evolução? É que aqui, assim, um quadro evolui, tá? O quadro evolui. O quadro evolui, sim, tá? Sai, essa energia, ela vai parar, porque você vai tomar consciência disso, tá? Você vai tomar consciência disso, porque você vai ter ajuda. Olha só pra você ver como a espiritualidade ela é misericordiosa, né? Ela é misericordiosa. Ela ser misericordiosa não isenta ninguém de sofrer as consequências de seus atos, tá? Não isenta ninguém disso, tá? Porque aqui nós temos a carta da perplexidade, que é uma carta que ela expõe, tá? Ela mostra tudo que é e tudo que é verdade, tá? E aí é como se você entendesse que você estava ela expõe tudo que é e as coisas como elas são, tá? Te coloca de certa forma numa certa fragilidade, tá? Te coloca numa certa fragilidade. É como se você se abrisse, tá? É como se você se abrisse aqui, desse uma abertura, tá? Como se você ficasse mais sensível, tá? Onde você consegue ter uma visão mais lúcida das coisas, você tivesse uma compreensão maior das coisas, tá? É como se a sua sensibilidade, ela se desenvolvesse. E aí, por quê? Olha onde que ela caiu. Ela caiu debaixo da revelação, porque vem revelação para você, vai ser mostrado para você, tá? Vai ser mostrado para você as coisas como elas são e o que é verdade, tá? Vai ser mostrado para você uma verdade, tá? Vai ser mostrado para você uma verdade aqui, tá? Aqui é como se a sua energia aqui é como se a espiritualidade pedisse para você, tá? Estar meditando, tá? Para que você passe por um processo de metabolizar, vamos pôr assim a palavra, essa energia sua. É como se você processasse, tá? Essa energia. Começou a esfriar, gente, aqui. O tempo começou a ficar nublado de novo. Para você sair da sua bagunça emocional, tá? E aí, assim,
aqui tá pedindo para você não ficar tentando adivinhar. Porque você entra numa energia de uma certa forma, um impulso em ficar tentando descobrir as coisas. É adivinhar mesmo a palavra. Ficando tentando adivinhar, entendeu? Tentando adivinhar as coisas, tá? E não é o propósito disso. Essa energia que vai vir para te ajudar, para te auxiliar, a te limpar dessa. Vou colocar aqui dessa obsessão aqui. E você ficar. E você entrasse numa situação de ficar se questionando de onde que tá vindo. Porque não é o propósito você descobrir de onde que tá vindo. O propósito é você se libertar, tá? É você sair dessa prisão. Por isso que tá pedindo aqui pra você Porque aqui é alguém que vai buscar a clareza, tá? A evolução, que é o debaixo da carta da evolução, é alguém que vai buscar a clareza. Vai buscar, não vai... É alguém que, ao mesmo ponto que tá sendo, que tem momentos de oscilação aqui, porque o mental, ele não é a todo tempo obsidiado. Tem momentos que essa energia, ela se afasta de você. Quando você consegue elevar a sua vibração, essa energia ruim, ela se afasta de você. E aí é onde você consegue enxergar as coisas com mais clareza, tá? É onde você consegue enxergar as coisas com mais clareza. É onde você consegue visualizar as coisas de um jeito profundo, entendeu? Consegue entender as energias que te cercam, tá? Então, mas você precisa elevar, entendeu? Você precisa se elevar. Então, aquilo que eu quero dizer pra você, assim, não é... Gente, tá friozinho. Não é todo momento que você passa por essa... Eu sinto aqui que não é todo momento... A energia já tá dando uma dissipada aqui. Não é a todo momento que você, por exemplo, é obsediado. Porque em alguns momentos você consegue sair desse estado energético caótico, no sentido de baixa vibração. E quando você sai desse estado de baixa vibração, você consegue enxergar as coisas com mais clareza. Aqui é a ilusão. Só que ela caiu invertida, ela caiu de cabeça para baixo. E aqui é a carta do assessoramento. A carta da alucinação, tem uma energia 7, né? É como se você tivesse... o sinônimo de ilusão é alucinação, tá? É uma situação de você tendo contato, tá? Com os mais profundos, um contato mais profundo com os sentimentos, tá? E é onde você entra numa manifestação de muitas emoções, tá? Então, assim, aí todas as emoções, elas ficam à flor da pele, né?
E aí, o que eu quero dizer com isso? É que você, nessa alucinação, nessa carga emocional tão grande que você se precipitou em algumas ações, porque você deixou aflorar demais a raiva, o medo, a inveja, o egoísmo. E você vai entrar agora num momento com a roda da fortuna aqui, de desconsolo, porque você vai entender o que fizeram com você, tá? O que fizeram com você. Porque aqui fala pra mim de uma pessoa que, por exemplo, não aceita, tá? Ela não aceita que ela passe, que é uma pessoa que não aceita passar, que é uma pessoa que eu digo que eu posso até ouvir uma fala assim, não, eu não. Eu jamais, eu obsidiado, jamais. De jeito nenhum. De forma alguma. Mas ao mesmo tempo eu tinha medo de que isso acontecesse. E foi até esse medo de passar por essa situação que deu entrada, fora outras energias aqui, fora outras emoções aqui, tá? Mas você vai encontrar ajuda, tá? Você vai encontrar ajuda, mas existe aqui um período de desconsolo, tá? Um período de uma certa... Porque essa carta do desconsolo aqui atrás me traz uma energia de alguém que tá sentindo falta. Tá sentindo falta de alguém, de uma situação, mas também entende que agora pode ser tarde demais para reverter isso, tá? Pode ser tarde demais para reverter isso, porque espiritualmente você não se cuidou e não se atentou às influências que você estava recebendo, que você estava permitindo adentrar no seu campo vibracional para atrapalhar alguém aqui, tá? Para atrapalhar alguém. Em alguns aspectos, sim, você prejudicou, tá? Em outros aspectos, você só fez com que essa pessoa se motivasse a continuar a sua caminhada. Mas existe aqui uma decisão de não aproximação da outra parte, tá? Então aqui é como se você enxergasse um pouco tarde demais que de certa forma você errou, tá? Que de certa forma você errou e que você permitiu que alguém te manipulasse, trazendo não só complicações para o campo de outra pessoa, mas para o seu próprio campo também, tá? Áries, isso aqui são coisas para um coletivo, tá, gente? Eu sinto que tem, sim, aqui uma mensagem para alguém em específico, uma situação em específica aqui. Áries, a espiritualidade, ela tá falando que você tem como se livrar disso, você tem como se livrar dessa energia, mas busque mesmo se limpar, tá? Saia mesmo dessa sintonia de achar que você tem razão e o outro que é culpado, porque você foi manipulado. A carta da ilusão fala sobre isso, você foi manipulado, tá? Vai chegar para você uma revelação? Vai. Tá?
A espiritualidade vai mostrar para você o que é as coisas. A carta da perplexidade fala isso. Vai mostrar o que é, como é. E talvez você se assuste com isso, tá? Talvez você se assuste com isso, porque você vai entender o que é que aconteceu. É uma leitura extremamente espiritual, tá? Extremamente espiritual. Minhas leituras, 99,9% delas, elas são espirituais, tá, gente? Então faça isso, viu? Vai fazer uma limpeza no seu campo energético, vai se nutrir de bons pensamentos, vai se nutrir de boas energias, né? Eleve o seu campo de vibração, traga para você boas vibrações, boas energias, se purifique, tá? Se purifique. Áries, boa sorte.